O rio não dá avisos. Na bacia amazônica, a água não é simplesmente um recurso. É fronteira, território e uma presença constante que define a vida cotidiana. Entre a estação seca e o período de cheia, extensas áreas de floresta podem transformar-se em um imenso mar temporário. A terra firme aparece e desaparece durante meses, mudando completamente a paisagem. Sob essa superfície aparentemente tranquila, uma anaconda pode perceber vibrações muito antes que alguém note sua proximidade. Em águas rasas, um cardume de piranhas reage em questão de segundos a qualquer vestígio químico de sangue. E ainda assim, existem povos que não atravessam esses rios por acaso. Para eles, esses cursos d'água são o lar há gerações. Bem-vindo! Hoje percorreremos 5 territórios onde uma travessia mal calculada pode ter consequências irreversíveis. Desde comunidades com contato limitado, até outras que permanecem praticamente afastadas do mundo exterior. Se você procura um documentário rigoroso, sereno e baseado na realidade, acompanhe-nos até o final. Quando chegarmos ao último rio, você entenderá por que a maior ameaça nem sempre é a mais evidente. E como é possível sobreviver quando cada movimento na água pode chamar a atenção de um predador que você jamais chegará a ver. Nossa viagem começa no território de uma das menores anacondas e no domínio das piranhas, quase imperceptíveis sob a superfície. Na Amazônia, o perigo não é medido em metros. É medido por aquilo que permanece oculto. Estamos na bacia do rio Urubamba, na Amazônia sudeste do Peru. Entre os afluentes do Mano, vive o povo Matsigenka, uma população estimada em cerca de 12 mil pessoas, distribuídas em comunidades com diferentes níveis de contato com o mundo exterior. Estamos dentro do Parque Nacional do Manu, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987. Com mais de 1,7 milhão de hectares, abriga uma das concentrações de biodiversidade mais extraordinárias já documentadas no planeta. Aqui, o rio não é apenas uma fonte de sustento, também é uma barreira. Durante a estação das chuvas, entre novembro e abril, o nível do Manu pode subir vários metros, fazendo desaparecer completamente as passagens utilizadas durante a estação seca. Onde antes existia uma travessia relativamente estável, surge uma corrente turva, cujo fundo é impossível distinguir. Os Matsigenka não atravessam por hábito. Observam a cor da água. Acompanham atentamente a velocidade dos troncos arrastados pela corrente e estudam como o nível sobe ou desce ao longo das horas. Se o comportamento do rio não parece previsível, eles esperam, porque um erro não pode ser corrigido quando você já está no meio da travessia. Em um ambiente urbano, atravessar um rio costuma ser um ato quase imperceptível. A infraestrutura absorve grande parte do risco. Aqui, essa proteção não existe. Os Matsigenka precisam avaliar cada passo como se fosse o primeiro. Interpretar sinais sutis na água que podem determinar o resultado da travessia. Durante a estação seca, quando a vazão diminui, as piranhas tendem a se concentrar em poças isoladas e remansos laterais. Diversos estudos realizados nesses rios documentaram esse padrão em zonas de transição andino-amazônica, como o Mano. Por essa razão, existe uma regra clara: nunca limpar peixe dentro do rio, nem entrar na água com vestígios de sangue nas mãos depois da pesca. O risco não está apenas no predador, mas na soma das circunstâncias que o cercam. Nos aguajais, extensos pântanos dominados pela Mauritia flexuosa e nas margens cobertas por vegetação densa, habitam 2 espécies de anaconda presentes neste território. A anaconda verde, Eunectes murinus, registrada na Amazônia peruana, com exemplares que podem ultrapassar 6 metros de comprimento. E a anaconda de Beni, Eunectes beniensis, consideravelmente menor, com comprimento geralmente entre 3 e 4 metros. É a menor anaconda de todas as que veremos ao longo desta jornada. Mas isso não a torna um animal menos perigoso. Mesmo com esse tamanho,
Um encontro a curta distância dentro da água pode tornar-se extremamente delicado. E nos aguajais onde costuma ser encontrada, o ambiente fechado elimina qualquer vantagem que seu menor comprimento poderia oferecer. Os Matsighenka não realizam classificações baseadas na taxonomia científica. Seu conhecimento apoia-se na observação direta, no tamanho e no comportamento. Sabem que os exemplares maiores frequentam os aguajais e as margens mais fechadas. Conhecem os momentos do dia em que a atividade costuma aumentar. E sabem que o risco cresce quando uma pessoa está sozinha ou se aventura em águas profundas. Para eles, não importa se mede 3 metros ou 7. O importante é onde está e quando está ali. Existem também os chamados banhos de anta, lugares onde a anta amazônica, um dos maiores mamíferos terrestres da América do Sul, entra regularmente na água. São pontos estratégicos para a caça, mas também cenários onde pode ocorrer uma emboscada inesperada. Aqui, o tamanho deixa de ser a principal variável. O que realmente importa é o contexto. A alimentação dos Matsighenka combina agricultura, pesca e caça. A mandioca brava, Manihot esculenta, é processada por meio de ralagem e prensagem para eliminar os glicosídeos cianogênicos que contém. A isso somam-se bananas, milho, sures, as larvas de rinchoforos, peixes como o boquichico e o tucunaré, além de presas maiores como a anta. Mas neste território, qualquer deslocamento mal avaliado pode ter consequências imediatas. A floresta não esconde apenas grandes predadores. Também abriga ameaças invisíveis. Parasitas, bactérias e diversos vetores podem transformar uma simples picada ou um contato acidental com a água em uma doença debilitante. São enfermidades registradas de forma constante nesta região amazônica. Um organismo não adaptado a esse ambiente, como o da maioria de nós, teria aqui uma vulnerabilidade imediata. A menor anaconda fica para trás. O que vem agora habita águas onde os erros raramente concedem margem para reação. Uma anaconda de maior porte e piranhas que não precisam atravessar o rio, porque o rio é, desde sempre, o seu lar. Bem-vindos ao território Iagua, na Amazônia noroeste do Peru, dentro da região de Loreto, entre os rios Napo, Putumayo e o curso principal do Amazonas. Aqui vivem entre 4 e 6 mil pessoas, distribuídas em comunidades dispersas, cercadas por igarapés e coxas. Lagoas amazônicas de águas tranquilas, formadas por antigos meandros do rio. Para eles, a água não é algo que se contempla da margem. É um espaço percorrido diariamente. Como muda a sua percepção do ambiente quando você não consegue ver onde dará o próximo passo? Imagine permanecer de pé em uma coxa, com a água chegando ao peito. Sob a superfície, o fundo é macio, irregular, impossível de ser interpretado pela visão. Você não consegue ver os próprios pés. A visibilidade sob a superfície raramente ultrapassa 20 centímetros. O que está abaixo não é observado diretamente, é interpretado. É percebido através de sinais mínimos. Por isso avançam como quem decifra um terreno oculto. Primeiro, apoiam o calcanhar. Depois, deslizam lentamente o pé antes de transferir o peso. Sob a lama, podem permanecer enterradas as arraias de rio. Seu ferrão reage de forma reflexa quando são pisadas. O ferimento costuma ser profundo, a dor intensa, e as complicações podem surgir em pouco tempo. Os Iagua chamam esse método de caminhar varrendo. Não é uma tradição sem propósito. É uma medida de prevenção. Quando você caminha por uma poça em uma cidade, não analisa cada movimento. Simplesmente segue em frente. Os Iagua, por outro lado, precisam calcular cada apoio e cada mudança de peso, conscientes de que um único erro pode provocar uma lesão grave. A horas de distância de qualquer atendimento médico. Na região do Napo, os registros de saúde mostram que os ferimentos causados por arraias estão entre os acidentes aquáticos mais frequentes e graves. Aqui, o risco não é uma possibilidade remota. Faz parte da realidade cotidiana.
Mas essa não é a única ameaça presente. Nas coxas de águas escuras, a anaconda verde do sul, Eunectes murinus, encontra um de seus ambientes mais favoráveis. A vegetação flutuante, a baixa visibilidade e a abundância de presas transformam esses locais em um cenário ideal para sua atividade. Nos sistemas de coxas e braços de corrente lenta desta região, foram documentados exemplares de grande porte que ultrapassam 6 metros de comprimento. Nessas grandes constritoras, o mais importante não é a força bruta em si, mas a capacidade de imobilizar com precisão e comprometer rapidamente a respiração e a circulação quando a presa é eficaz. Além disso, podem permanecer vários minutos sob a água sem necessidade de respirar. Sua língua bífida e o órgão vomeronasal permitem detectar rastros químicos no ambiente aquático. Em uma coxa escura, onde a visibilidade oferece pouquíssima informação, essa capacidade adquire uma importância fundamental. A caça depende menos da visão e muito mais de sinais que o corpo consegue interpretar. Elas não atacam de forma indiscriminada. No entanto, o risco aumenta quando uma pessoa está sozinha, submersa e dentro da sua área de atividade. Os Iagua conhecem perfeitamente quais lagoas consideram seguras e quais preferem evitar. Se uma coxa abriga uma anaconda ativa, a decisão costuma ser simples: não entrar. Mas quando precisam fazê-lo, desenvolveram uma habilidade extraordinária. O próprio corpo torna-se uma ferramenta de leitura do ambiente. Pequenas variações de temperatura, mudanças quase imperceptíveis na tensão da água, ou uma resistência diferente sob os pés, podem revelar uma presença próxima. Não se trata de uma percepção misteriosa, nem de algo sobrenatural. É o resultado de anos de experiência, de uma observação constante e de uma adaptação profunda a um ambiente que exige atenção permanente. A tudo isso, soma-se outra presença importante: o jacaré-açu. Exemplares adultos com mais de 4 metros habitam esses sistemas fluviais. Sua atividade é principalmente noturna. Por essa razão, em muitas áreas onde se sabe que estão presentes, não se pesca durante a noite. A escuridão impede interpretar os sinais da água, e aquilo que não pode ser interpretado dificilmente pode ser antecipado. As lagoas de águas tranquilas apresentam também um desafio diferente. Aqui, as piranhas não estão apenas de passagem. Não são visitantes ocasionais, nem habitantes temporários. Permanecem nesses sistemas fechados, geração após geração. E quando alguém entra na água, não está atravessando o território delas. Está entrando diretamente em seu lar. Os Iagua aprenderam uma lição fundamental. Em águas paradas, o cheiro de sangue não é levado pela correnteza. Ele permanece, concentra-se, fica suspenso no mesmo lugar por muito mais tempo. Por isso, a regra aqui vai além de não limpar peixe dentro da água. Também implica evitar manipular peixes sangrando antes de entrar em uma coxa. Nesses ambientes, mãos impregnadas desse odor podem ser suficientes. Nem sequer é necessário haver uma ferida aberta. O vestígio permanece na pele durante horas. A pesca é realizada com lanças, arcos ou utilizando o barbasco, obtido da raiz de Lonchocarpus nicol. Seu suco atordoa temporariamente os peixes em setores fechados da água, facilitando a captura. O objetivo não é obter mais do que o necessário, é pescar e ir embora. Aqui, o corpo é uma ferramenta de trabalho constante. Após longas horas dentro da água, a pele torna-se mais sensível. As roupas úmidas mal conseguem secar, em um clima onde a umidade está presente quase o tempo todo. Por isso, durante muitas atividades aquáticas, utilizam-se vestimentas leves e funcionais. A língua Iagua, último representante vivo da família linguística Peba-Iagua, possui classificadores que permitem descrever com grande precisão a forma e o comportamento dos objetos. Em um ambiente onde a água pode esconder quase qualquer coisa, nomear com exatidão também é uma forma de antecipação. A esta altura, torna-se evidente que os Iagua não tentam desafiar o rio. Eles o interpretam por dentro.
Deixamos para trás os pântanos e as lagoas de águas tranquilas e seguimos para um território onde a presença não corresponde a uma única espécie, mas a várias. Um lugar onde a água impõe regras completamente diferentes. O Xingu, no coração da Amazônia brasileira, não é um rio amplo e previsível. É rápido, irregular e pouco tolerante aos erros. Estamos no estado do Pará. Aqui vivem entre 9.000 e 12.000 caiapó, distribuídos por um território que ultrapassa 11 milhões de hectares. Sua vida gira em torno de um rio que atravessa extensas formações graníticas, onde a água acelera ao abrir caminho entre enormes blocos de rocha polida. Neste sistema fluvial, um cálculo equivocado raramente oferece margem para correção. A corrente simplesmente segue seu curso. Para os caiapó, o rio não é apenas uma fonte de recursos, também é uma fronteira. Uma linha que separa aquilo que pode ser previsto daquilo que permanece incerto. Seu comportamento muda radicalmente de acordo com a estação. Durante as cheias, áreas que em outros momentos parecem tranquilas podem transformar-se em canais de grande força hidráulica, capazes de desestabilizar embarcações leves. Por isso, eles não memorizam apenas rotas, memorizam transformações. O pirarucu, um dos peixes mais valiosos do ponto de vista alimentar, exige uma precisão extraordinária. Ele sobe à superfície para respirar durante apenas alguns segundos. Esse instante é decisivo. O arpão precisa atingir o alvo com limpeza e precisão. Em áreas próximas às corredeiras, uma falha pode empurrar a canoa para correntes extremamente difíceis de superar. Quando foi a última vez que a sua segurança dependeu de interpretar corretamente a velocidade de uma correnteza? Aqui, o risco não vem apenas dos animais que habitam o rio. Também nasce da própria dinâmica da água. Durante a estação seca, o nível baixa e revela poças profundas. Nelas, concentram-se inúmeros peixes, e também as piranhas. Mas estas não são as mesmas que habitam águas tranquilas ou rios de corrente lenta. São piranhas adaptadas a espaços confinados entre corredeiras, setores onde a corrente acelera com força ao chocar-se contra as rochas e abrir caminho por estreitos corredores de água. O Xingu, diferentemente dos grandes trechos tranquilos da Amazônia, apresenta um desnível extraordinário. Suas corredeiras aceleram a água até transformá-la em uma força capaz de arrastar uma canoa em questão de segundos. Quando chega a estação seca e o nível do rio baixa, essas áreas de corredeiras transformam-se em autênticas barreiras naturais. Entre elas, ficam presas poças isoladas, corpos d'água que permanecem separados durante meses. Nesses espaços fechados, a dinâmica muda completamente. A quantidade de peixes aumenta, a competição torna-se mais intensa e qualquer estímulo adquire uma importância maior. Diversos estudos sobre o comportamento das piranhas em sistemas fluviais de corrente rápida documentaram que o confinamento em poças isoladas aumenta tanto a competição entre indivíduos da mesma espécie quanto a interação com outras espécies. A densidade pode elevar-se consideravelmente em comparação com rios de fluxo contínuo. Essas poças criam um cenário diferente. Os recursos são mais limitados. Os animais concentram-se em um espaço reduzido. E os sinais, sejam vibrações ou rastros químicos na água, são percebidos com maior intensidade. Nessas condições, uma queda acidental pode evoluir rapidamente para uma situação extremamente delicada. Por isso, quando alguém cai na água, a reação não é discutida. Ela é executada. Os caiapó utilizam longas varas, frequentemente troncos de até 4 metros de comprimento, para ajudar a pessoa a sair. Eles não se lançam na água atrás dela. A razão é simples. 2 pessoas dentro de uma poça ocupada por piranhas territoriais não aumentam as chances de sucesso. Podem reduzi-las. Um corpo adicional gera mais movimento, mais vibrações e mais estímulos. Para os peixes, isso significa uma perturbação ainda maior do ambiente. Essa é uma das diferenças fundamentais do Xingu em relação a outros rios. Aqui, a própria geografia transforma os erros em armadilhas naturais.
Quando as águas recuam após a cheia, surgem lagos temporários, cercados por extensas áreas de vegetação flutuante. São ecossistemas de enorme produtividade biológica e também o lar de duas espécies de anaconda. A primeira é a anaconda verde do sul, Eunectes murinus, cujos exemplares podem ultrapassar 6 metros de comprimento na Amazônia brasileira. A segunda é a anaconda de manchas escuras, Eunectes deschauensei, uma das espécies menos conhecidas e menos estudadas cientificamente. Foi descrita pela primeira vez em 1936, mas os registros disponíveis continuam sendo escassos. Habita principalmente o norte do Brasil, especialmente nos estados do Pará e do Amapá. Muito poucos exemplares puderam ser estudados em detalhes. Distingue-se por um padrão de manchas mais definido e circular do que o da anaconda verde, além de apresentar um tamanho ligeiramente menor. No entanto, em um ambiente onde a visibilidade costuma ser limitada, diferenciá-las torna-se quase impossível. Para os caiapó, essas anacondas são presenças sazonais. Não permanecem durante todo o ano nos mesmos lugares. Aparecem quando as cheias dão origem aos lagos temporários, geralmente entre fevereiro e maio. Sua distribuição muda junto com a água. Elas se deslocam acompanhando as transformações da paisagem. Por isso, aqui ninguém avança sem antes explorar o terreno. Antes de dar um passo, utilizam longas varas para sondar o caminho, porque aquilo que parece uma superfície firme pode ser, na realidade, uma camada de vegetação flutuante ocultando águas profundas. O aguapé Eichhornia crassipes, juntamente com outras plantas aquáticas, forma mantos densos capazes de sustentar o peso de pequenos animais. À primeira vista, podem parecer estáveis, mas sob o peso de uma pessoa, acabam cedendo. E sob essa cobertura vegetal, pode estar qualquer uma das duas espécies esperando entre as sombras da água. Mas existe uma ameaça que nenhuma vara consegue detectar. A mineração ilegal introduziu mercúrio em diferentes setores da bacia amazônica. Pesquisas realizadas pela Universidade Federal do Pará identificaram concentrações elevadas em comunidades indígenas, incluindo crianças, com valores que superam os níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Em algumas comunidades caiapó, as medições registraram concentrações de mercúrio no sangue superiores a 10 microgramas por litro. O valor de referência estabelecido pela OMS é de 5 microgramas por litro. Entre as crianças, os resultados são ainda mais preocupantes. Alguns estudos documentaram concentrações próximas de 15 microgramas por litro. O problema não permanece apenas na água. O mercúrio acumula-se progressivamente ao longo da cadeia alimentar. Peixes predadores como o tucunaré e o pirarucu, fundamentais na dieta caiapó, podem concentrar níveis muito superiores aos presentes no ambiente aquático que os cerca. É uma ameaça silenciosa. Não altera a cor da água. Não produz sinais evidentes. Não anuncia a sua presença. No entanto, seus efeitos podem ser profundos. Entre as consequências neurológicas associadas à exposição prolongada estão a perda de coordenação motora, o comprometimento de determinadas funções cognitivas e danos persistentes ao sistema nervoso central. Nas crianças, além disso, pode afetar o desenvolvimento e dificultar diversos processos de aprendizagem. Os caiapó continuam obtendo alimento do mesmo rio, mas o rio já não é exatamente o mesmo. Eles conhecem cada correnteza, cada corredeira e cada transformação sazonal. Aprenderam a interpretar um ambiente complexo ao longo de gerações. E ainda assim, sabem que existem desafios diante dos quais o conhecimento tradicional, por si só, nem sempre é suficiente. Se esta jornada está ajudando você a compreender como é possível viver nesses sistemas fluviais, continue conosco. Até agora atravessamos territórios onde os riscos podiam ser percebidos de uma forma ou de outra. O que vem a seguir nos leva a um ambiente onde nem mesmo a experiência garante um controle absoluto, porque a próxima anaconda foi reconhecida pela ciência há relativamente pouco tempo, embora os povos que convivem com ela a conheçam há gerações muito mais antigas. A partir daqui, deixamos para trás cenários
que ainda conservavam certa margem de previsibilidade. Há povos que vivem junto ao rio. Os ticuna vivem em função dele. Estamos no ponto onde Brasil, Colômbia e Peru convergem, em um dos trechos mais dinâmicos da Amazônia. Nesta região, o nível do rio pode variar mais de 10 metros entre a estação seca e a temporada de chuvas. Quando chegam as cheias, extensas áreas de floresta ficam cobertas pela água e os espaços transitáveis mudam completamente. Por essa razão, muitas moradias ticunas são construídas sobre palafitas, adaptadas às várzeas, as planícies aluviais que o Amazonas inunda periodicamente. Não se trata de uma característica arquitetônica ornamental, é uma resposta direta às condições do ambiente. Os ticuna constituem o povo indígena amazônico mais numeroso do Brasil, com uma população superior a 50 mil pessoas distribuídas entre Brasil, Colômbia e Peru. Em numerosas comunidades, a canoa continua sendo o principal meio de transporte. A mobilidade fluvial não representa uma alternativa. É a forma habitual de deslocamento. Você sai de casa e a viagem começa sobre uma embarcação. O solo sob seus pés não é uma superfície permanente. É um limite mutável que responde ao ritmo anual do rio. Meses de águas altas. Meses de vazante. O que ontem era uma trilha firme, hoje pode transformar-se em um canal profundo. Essa é a realidade cotidiana dos ticuna. E é precisamente esse mesmo sistema, capaz de fornecer alimento, transporte e sustento, que também concentra alguns dos desafios ecológicos mais complexos de toda a região. As piranhas de ventre vermelho, Pigocentrus natereri, fazem parte permanente deste ecossistema. Durante a estação seca, quando o nível da água diminui e numerosos peixes ficam concentrados em poças isoladas, a competição por recursos aumenta naturalmente. Nessas condições, os cardumes podem responder rapidamente a determinados estímulos, como a presença de sangue ou movimentos irregulares na água. Aqui, o risco não aparece de forma ocasional. Faz parte do ambiente cotidiano. A ausência de incidentes documentados não significa que o perigo não exista. Reflete, na verdade, uma relação cuidadosamente regulada entre as comunidades e o ecossistema que as rodeia. Nestes territórios, a sobrevivência depende menos de reagir a uma situação inesperada e mais de evitar ativar aquilo que permanece oculto sob a superfície. Em canais secundários e lagos de águas escuras, habita a anaconda verde do norte, Eunectes acaima. Esta espécie foi reconhecida oficialmente pela ciência em 2024, após uma expedição científica e documental realizada na Amazônia equatoriana. Até então, considerava-se que todas as anacondas verdes pertenciam a uma única espécie. As análises genéticas revelaram algo extraordinário. A anaconda verde do norte possui diferenças genéticas significativas em relação à sua parente do sul. A distância genética identificada alcança aproximadamente 5,5%, uma divergência superior à existente entre humanos e chimpanzés, o que sugere uma separação evolutiva de cerca de 10 milhões de anos. Sua distribuição abrange Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Trinidad e Guiana Francesa. Ela também faz parte dos ecossistemas que cercam o território ticuna no Alto Amazonas. O maior exemplar documentado durante aquela expedição atingiu 6,3 metros de comprimento, embora as comunidades locais descrevam indivíduos ainda maiores. Prefere águas tranquilas, vegetação densa e extensas áreas de aguajal, onde sua presença pode passar praticamente despercebida. Não existem registros verificados de incidentes mortais recentes associados a esta espécie nas comunidades locais. Não porque seja rara ou excepcional, mas porque seu comportamento é amplamente conhecido por aqueles que convivem com ela. Para a ciência, a distinção entre as duas espécies foi uma descoberta recente. Para os ticuna, nunca representou um mistério. A pesca continua sendo o eixo central da subsistência. São capturadas espécies como a gamitana, o tucunaré
e diversos bagres amazônicos. O pirarucu, Arapaima gigas, capaz de ultrapassar 2 metros de comprimento, exige uma técnica particularmente precisa. Sua necessidade de subir periodicamente à superfície para respirar permite antecipar sua posição, mas o arpoamento exige estabilidade, coordenação e uma leitura cuidadosa do ambiente. O clima acrescenta uma pressão constante. A elevada umidade presente durante grande parte do ano, juntamente com a presença documentada de malária em setores do Alto Solimões, obriga a uma vigilância permanente. Além disso, o acesso a atendimento médico pode exigir longos deslocamentos por via fluvial. A língua ticuna possui uma característica pouco comum dentro da Amazônia. É uma língua tonal. A altura da voz pode modificar o significado das palavras, refletindo um sistema linguístico complexo, preciso e profundamente estruturado. A relação dos ticuna com o rio não se baseia na confrontação. Baseia-se em uma interpretação constante. Compreender as variações da água, antecipar suas mudanças sazonais e adaptar-se a elas constitui uma condição fundamental para a vida cotidiana. E até agora, essa capacidade de interpretação tem sido suficiente. Já percorremos a realidade de 4 povos que conhecem profundamente as anacondas com as quais compartilham território. Mas existe um 5º povo sobre o qual sabemos muito pouco. Não porque o ambiente tenha conseguido ocultá-lo completamente, mas porque eles próprios decidiram que o conhecimento mais importante não era como conviver com a anaconda, e sim como manter distância de nós. E é precisamente em seu território que habitam alguns dos maiores exemplares registrados na Amazônia Profunda. Prepare-se para chegar ao limite desta jornada, porque este é um lugar onde as rotas terminam. Não existe um caminho que conduza até eles. Não há portas, não há protocolos de visita. Não existe uma forma segura de se aproximar. Tudo o que existe é um rio. E do outro lado, ou talvez em algum ponto mutável de suas margens, vive um dos últimos povos em isolamento voluntário do planeta. Este é o território dos Mashcupiro. Estamos nas bacias dos rios Las Piedras, Manu e Purus, na região peruana de Madre de Dios, próxima à fronteira com o Brasil. Sua população é estimada entre 400 e 600 pessoas, embora nenhum número possa ser confirmado com exatidão. São grupos nômades ou seminômades. Não constroem assentamentos permanentes. Deslocam-se constantemente. E esse movimento faz parte essencial de sua sobrevivência. O rio Las Piedras constitui um dos principais eixos deste território que o mundo exterior mal conseguiu identificar. Suas águas são turvas, de tonalidade castanho escura. A visibilidade sob a superfície raramente ultrapassa 30 centímetros. Aqui, observar o que acontece debaixo da água simplesmente não é uma possibilidade. Imagine que você está de pé em uma de suas margens. O rio avança à sua frente, a poucos metros de distância. Denso, opaco, impenetrável aos olhos. Você precisa atravessá-lo. Do outro lado estão sua família, seu próximo acampamento ou os recursos necessários para continuar a jornada. Não existe uma ponte. Não há embarcações motorizadas. Não existe equipamento moderno. A única coisa disponível é uma balsa construída com troncos unidos por cipós e a certeza de que sob aquela superfície escura habita um dos maiores predadores da América do Sul. A anaconda verde do sul, Eunectes murinus, faz parte desses ecossistemas fluviais. Nos rios Las Piedras e Manu, são registradas constantemente observações de exemplares de grande porte, cujo comprimento costuma situar-se entre 6 e 7 metros. Embora existam relatos sobre indivíduos ainda maiores, as medições científicas verificadas raramente ultrapassam essa faixa. Esta espécie encontra nas águas turvas um de seus ambientes mais favoráveis. A baixa visibilidade aumenta a eficácia de sua estratégia de ocultação. E o rio Las Piedras reúne precisamente essas condições. Para os Mashcupiro,
que atravessam esses rios nadando ou utilizando balsas simples, sem quilha nem leme. Tudo isso não é uma estatística. Não é uma curiosidade biológica. É uma condição permanente da vida cotidiana. Eles atravessam sem poder ver o fundo. Atravessam sem saber com certeza o que se move sob a superfície. Uma anaconda poderia estar a poucos metros de distância, imóvel entre as sombras do rio, percebendo as vibrações produzidas por cada movimento na água. E não haveria como confirmar isso. Eles simplesmente continuam avançando. Porque a alternativa não é esperar algo melhor. A alternativa é ficar. E ficar pode significar não alcançar o próximo lugar onde obter alimento ou continuar o percurso. Quando você entra no mar e algo toca sua perna, seu pulso acelera imediatamente. O que você faria se essa sensação o acompanhasse toda vez que entrasse na água? Em um lugar onde mal é possível enxergar além de 30 centímetros, e onde aquilo que acabou de tocá-lo poderia ser uma anaconda de 7 metros? Essa é uma realidade com a qual os Mashcopiro convivem toda vez que atravessam esses rios. O aguage, fruto da palmeira Mauritia flexuosa, cresce em terrenos inundados e áreas pantanosas onde a água permanece acumulada e a vegetação forma densos corredores naturais. São os aguajais, e os aguajais constituem um dos ambientes preferidos da anaconda verde. Os Mashcopiro entram nesses espaços para coletar aguage, caminham sobre terrenos onde o solo pode ser enganoso, onde aquilo que parece uma superfície firme pode ser apenas uma camada de vegetação flutuando sobre águas profundas. Cada passo exige atenção. Cada movimento importa. Entre a vegetação submersa, pode permanecer imóvel um predador com mais de 100 quilogramas, perfeitamente adaptado à espera. Porque a anaconda não precisa perseguir. Sua estratégia consiste em permanecer imóvel, observando, aguardando o momento adequado. E nos aguajais, onde a visibilidade praticamente desaparece e onde, sob um tapete vegetal, pode esconder-se uma profundidade inesperada, o verdadeiro risco consiste em não perceber uma situação até já estar dentro dela. Como eles administram exatamente esse desafio? A realidade é que ninguém pode responder isso com absoluta certeza. O acesso à vida cotidiana dos Mashcopiro é extremamente limitado, e grande parte de seu conhecimento permanece fora do alcance do mundo exterior. O que sabemos é que eles retornam a esses lugares temporada após temporada, porque o aguage não é um recurso opcional. É uma parte importante da subsistência. E isso leva a uma pergunta inevitável. Quantas gerações são necessárias para aperfeiçoar formas de adaptação, onde até mesmo um pequeno erro pode ter consequências imediatas? As piranhas também fazem parte de todos os sistemas fluviais habitados pelos Mashcopiro. Durante a estação seca, quando o nível da água diminui consideravelmente e os peixes ficam concentrados em poças isoladas, o comportamento desses cardumes muda. A competição por recursos aumenta, a tensão ecológica se intensifica e a resposta a determinados estímulos pode tornar-se muito mais rápida. Nessas condições, a presença de sangue na água pode atrair a atenção de numerosos indivíduos em muito pouco tempo. Os Mashcopiro pescam nesses rios utilizando arco e flecha, a partir da margem ou de estruturas simples construídas sobre a água. Pescar aqui significa interpretar sinais sutis, detectar movimentos quase imperceptíveis, interpretar pequenas alterações na superfície, observar mudanças na correnteza que revelam a presença de peixes. Não se mira apenas o animal, miram-se os sinais que revelam onde ele está. É uma habilidade que não se adquire de um dia para o outro. Ela é transmitida, é praticada e aperfeiçoada durante anos. Mas a pesca é apenas uma parte do processo. Depois vem o transporte. Mover um peixe recém-capturado, transportá-lo em uma balsa, atravessar o rio carregando consigo vestígios de uma atividade que faz parte da vida cotidiana. Enquanto muitas pessoas limpam um peixe no conforto de uma cozinha, utilizando água corrente e superfícies preparadas para isso, os Mashcopiro
realizam essa mesma tarefa na margem de um rio amazônico, plenamente conscientes de que cada ação deve ser realizada com atenção. Porque neste ambiente, cada gesto tem consequências. Cada decisão influencia a seguinte. E antes de voltar a entrar na água após a pesca, as mãos devem ser limpas em terra firme. É um detalhe aparentemente pequeno, mas, em lugares como este, a diferença entre um hábito e uma necessidade pode ser muito mais importante do que parece. Os peixes capturados devem permanecer dentro da balsa, nunca suspensos na água por meio de uma corda. Também é fundamental evitar entrar no rio com feridas abertas, mesmo que pareçam insignificantes, especialmente durante a estação seca. Não se trata de regras simbólicas nem de costumes sem propósito. São protocolos de sobrevivência construídos ao longo de gerações, observados, aperfeiçoados e transmitidos com o passar do tempo. Porque aqui, atrair um cardume de piranhas para junto de uma embarcação no meio de uma travessia não é uma história contada depois. É uma situação que pode tornar-se crítica se o medo substituir o controle. No entanto, o maior desafio que enfrentam não habita sob a água, nem se esconde entre a vegetação, nem pode ser detectado observando a correnteza. É um agente microscópico, contra o qual não possuem defesas adquiridas. Os estudos epidemiológicos realizados em diferentes povos amazônicos durante o século XX mostram que doenças respiratórias relativamente comuns para populações expostas podem ter consequências muito mais graves em comunidades sem contato prévio. Um resfriado, uma gripe, uma infecção aparentemente leve. Por isso, o isolamento não é uma escolha baseada no medo. É uma forma de proteção, a mais eficaz que conhecem diante de uma ameaça que não pode ser enfrentada com arcos, balsas ou conhecimento do rio. O rio Las Piedras marca uma fronteira visível. Mas o desafio mais importante não chega pela água. Chega de fora, de estradas que avançam para regiões antes inacessíveis, de atividades extrativistas que transformam o ambiente, de decisões tomadas longe desses territórios. Aqui, os problemas mais complexos nem sempre nascem no rio, e suas consequências recaem, muitas vezes, sobre aqueles que menos contribuíram para gerá-los. 5 povos, 5 rios. Anacondas que não precisam se mostrar para inspirar respeito. Piranhas que não precisam de grande tamanho para lembrar que a água também possui suas próprias regras. Vimos os Matsigenka analisarem cada travessia como se fosse a primeira. Os Yagua avançarem por lagoas escuras interpretando o fundo a cada passo. Os Kayapó lerem as correntes do Xingu como quem decifra uma linguagem viva. Os Ticuna adaptarem suas vidas ao ritmo mutável do Amazonas, construindo onde durante meses o solo desaparece sob a água. E os Mashcopiro preservarem a distância como uma de suas formas mais valiosas de proteção. Nada disso surge da improvisação. É conhecimento acumulado, experiência transformada em prática, adaptação constante aplicada em tempo real. Em grande parte da nossa vida cotidiana, os riscos costumam ser amortecidos por estruturas que mal percebemos. Se um rio transborda, existem sistemas de alerta. Se adoecemos, contamos com atendimento médico. Se uma ponte deixa de funcionar, alguém trabalha para repará-la. Eles nem sempre dispõem dessa rede invisível. Contam com a observação, com a disciplina, com a experiência transmitida de geração em geração. Nós costumamos associar o progresso à infraestrutura, à tecnologia e aos serviços. Eles também o medem em termos de adaptação, continuidade e capacidade de conviver com um ambiente extraordinariamente complexo. Talvez a verdadeira pergunta não seja como conseguem compartilhar esses territórios com anacondas e piranhas. Talvez a pergunta seja outra. O que nós deixamos de perceber ao nos afastarmos da leitura direta do mundo que nos rodeia? Agora, queremos conhecer a sua opinião. Qual desses povos mais impressionou você? Você já conhecia essas realidades antes de nos acompanhar nesta jornada? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Se esta viagem ajudou você a observar a natureza
sob uma perspectiva diferente e considera valioso conhecer a realidade dessas comunidades, você pode apoiar este conteúdo com um gostei e compartilhando-o com outras pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando territórios onde cada decisão conta e onde cada paisagem guarda histórias que raramente chegam até nós. Porque na Amazônia, nenhuma travessia revela todos os seus segredos. E o que exploramos hoje é apenas uma pequena parte de tudo aquilo que ainda permanece oculto. Nos vemos na próxima travessia.